Exercício 23. Y igual x quadrado mais 4x mais 3 dividido por raiz de x. Então eu vou escrever isso como sendo x quadrado dividido por raiz de x mais 4x dividido por raiz de x mais 3 dividido por raiz de x. Isso aqui é igual, y vai ser igual a x quadrado dividido raiz de x, eu posso colocar como sendo x elevado a meio, mais 4x x elevado a meio, mais 3 x elevado a meio. Isso aqui é igual, aqui eu tenho divisão de mesma base, conservo a base e subtrai os expoentes, vai ficar x elevado a 2 menos meio, 2 menos meio, mais 4, x dividido por x elevado a meio, vai ficar x elevado, conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui tem 1, fica 1 menos meio, mais 3 que multiplica x. Esse x elevado a meio eu vou passar para o numerador, então eu coloco x elevado a menos meio, inverto o sinal do expoente meio. Então, y é igual a x, 2 menos meio vai ficar 4 menos 1, 3 sobre 2, mais 4 que multiplica x elevado a 1 menos meio, isso me dá meio, mais 3x elevado a menos meio. E agora eu derivo. A derivada vai ser, coloco 3 sobre 2 atrás de x, tiro 1 de 3 sobre 2, 3 sobre 2 menos 1, mais 4 que multiplica x elevado a meio, coloco meio atrás de x e tiro 1 de meio, fica meio menos 1, mais 3 que multiplica, coloco menos meio atrás de x e tiro 1 de menos meio, vai ficar menos meio menos 1. Então a derivada vai ser 3 sobre 2, x elevado a 3 sobre 2 menos 1, isso vai ser x elevado a meio, eu tiro o mínimo 3 sobre 2 menos 1, isso dá meio, mais esse 2 simplifica com o 4, fica 2, x elevado a meio menos 1, tirando o mínimo vai ficar menos meio, menos com mais dá menos, 3 sobre 2, x elevado a menos meio menos 1, menos 3 sobre 2. Então, eu posso parar por aqui, ou eu posso melhorar um pouco essa expressão. Eu posso escrever y' igual a 3 sobre 2, x elevado a meio é raiz de x, mais 2 dividido por x elevado a menos meio, eu jogo para o denominador, vai ficar x elevado a meio no denominador, isso é raiz de x, menos 3 sobre 2, x elevado a menos 3 sobre 2, eu jogo para o denominador, vai ficar x elevado a raiz quadrada de x ao cubo. Então essa é a derivada do exercício 23. O meu exercício 24, vou fazer o mesmo processo que eu fiz no 23, vai ficar y igual a x quadrado dividido por x menos 2, raiz de x é x elevado a meio e o x que está no denominador. Então, y é igual a x quadrado dividido por x, mantenho a base e subtraio os expoentes, aqui é como se tivesse 1, 2 menos 1 dá 1, fica x, menos 2 que multiplica x elevado a meio menos 1, isso é menos meio. Então, a derivada vai ser
A derivada de x é 1, menos 2 vezes derivada de x elevado a menos meio. Eu coloco menos meio atrás de x e tiro 1 de menos meio. Fica x elevado a menos meio menos 1. Isso é menos 3 sobre 2. Então, a derivada vai ser 1, menos com menos dá mais, esse 2 simplifica com esse, fica x elevado a menos 3 sobre 2. Isso é 1 dividido por raiz de x. Aqui é a raiz quadrada e fica x ao cubo. Eu posso melhorar. Sempre que eu tenho raiz quadrada de x ao cubo, eu tenho y' igual a 1 mais 1 dividido raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo eu posso escrever como sendo raiz quadrada de x ao quadrado vezes x. Então, esse x ao quadrado eu posso tirar da raiz. Então, vai ficar x que multiplica raiz quadrada de x. Da mesma forma, eu posso fazer isso no exercício 23. Esse é o exercício 24. O meu exercício 25, eu tenho y igual a 4π ao quadrado. 4π ao quadrado é uma constante, então a derivada de qualquer constante é 0. E o meu exercício 26, eu tenho g de u igual a raiz quadrada de 2u. Eu posso separar em raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de u, que é a mesma coisa que u elevado a meio, mais raiz quadrada de 3u. Eu separo em raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de u, que é u elevado a meio. Então, derivando g de u, raiz quadrada de 2 é constante, derivada de u elevado a meio, eu coloco meio atrás de u e fica u elevado a meio menos 1. Isso é menos meio, mais raiz quadrada de 3, derivada de u elevado a meio, coloco meio atrás de u e tiro 1 de meio, meio menos 1, isso é menos meio. Então, a derivada vai ser raiz de 2 dividido por 2, u elevado a menos meio, coloco para o denominador, fica raiz de u, mais raiz de 3 dividido por 2, u elevado a menos meio, coloco u elevado a menos meio para o denominador. Isso é raiz quadrada de u. Então, essa é a derivada do exercício 26.